O 727 é uma aeronave narrow-body produzida pela Boeing. Possui capacidade para até 189 passageiros, com até duas classes diferentes. É considerada por muitos entusiastas da aviação como uma das mais belas aeronaves já produzidas, e neste vídeo você verá que além de sua beleza, o Boeing 727 foi um modelo muito especial, tanto para a Boeing quanto para a aviação comercial no modo geral. O contexto para o seu desenvolvimento se deu devido ao sucesso de outro avião da Boeing, o 707. O projeto do 727 foi um compromisso entre a United Airlines, a American Airlines e a Eastern Airlines, na época as três maiores companhias aéreas dos Estados Unidos. Cada uma das três escolheu requisitos para um avião a jato para atender cidades menores, com pistas mais curtas e menos passageiros que o 707. A United Airlines solicitou uma aeronave de 4 motores para seus voos para aeroportos de alta altitude. A American Airlines, que operava o Boeing 707 e o 720 com 4 motores, solicitou uma aeronave bimotora para obter mais eficiência de combustível. Já a Eastern Airlines queria um terceiro motor para seus voos sobre o Caribe, uma vez que os voos comerciais bimotores eram limitados por regulamentos a rotas com tempo máximo de voo de 60 minutos para um aeroporto. Eventualmente, as três companhias aéreas concordaram com um projeto de trijato para a nova aeronave. Então, o time de design da Boeing, liderado por Jack Steiner, passou 3 anos examinando 65 desenhos com diversas configurações de motores, enflechamento da asa e formato de cauda. Entre as soluções encontradas, algumas valem a pena serem aqui apresentadas. O 727 seria o primeiro jato a ser desenvolvido para operar em segmentos de curtas e médias distâncias, com capacidade de pouso de até 1.500 metros e decolagem entre 1.800 a 2.100 metros para pistas mais reduzidas. E, para obter a efetiva produtividade exigida pelas companhias aéreas, tinha necessidade de alta velocidade de cruzeiro e baixa velocidade de aproximação em pouso. Além disso, o avião deveria ter razão de subida e descida acentuadas que possibilitassem o menor tempo possível de voo entre o ideal de descida e o pouso e entre a decolagem e a subida. Tudo isso com o menor ruído possível e, claro, com a devida operação lucrativa da aeronave por parte das empresas aéreas. A fim de atender aos requisitos técnicos que guiavam o projeto, os engenheiros de Seattle viram-se desafiados a desenvolver uma asa que fosse ao mesmo tempo de alta eficiência aerodinâmica, tanto em regime de cruzeiro como em baixas velocidades, além de permitir sustentação necessária para decolagens a partir de pistas de pouco comprimento. A solução foi um design revolucionário de asa, que era limpa como uma lâmina em regime de cruzeiro, com enflechamento de 32,5 graus, dotada de uma série de dispositivos hipersustentadores, com características de ótima manobrabilidade a baixas velocidades. Desse modo, no bordo de ataque foram instalados slats e flaps do tipo Krieger, que permitiam o controle do fluxo de ar sem deslocamento da camada limite em baixas velocidades ou altos ângulos de ataque. No extradorso, um conjunto de spoilers atuavam para quebrar a sustentação e também para servir de controle lateral, dependendo da velocidade da aeronave. E a grande novidade, um grande flap com 3 fendas, que quando estendidos aumentavam a área da asa e seu arqueamento significativamente para a decolagem e pouso, e mantinham a sustentação alta em baixas velocidades. Essa asa transformava o 727 em termos de manobrabilidade um dos melhores da época. O coeficiente máximo de sustentação de asa do 727 tinha um valor de 2,8, com full flaps a 40 graus, e não existia na época nenhum equivalente na concorrência. A respeito da motorização, a configuração inicialmente pensada pelos engenheiros envolvia o uso de 4 motores, que seriam o Boeing 720 de menor comprimento e que traria menor custo de desenvolvimento e produção para a fabricante. Entretanto, para uma aeronave que deveria operar em médias e curtas distâncias, a utilização de 4 motores se mostrava pouco econômico e não agradava as companhias aéreas, com exceção da United Airlines, que tinha sua sede em Denver, uma cidade localizada em grandes altitudes. Por outro lado, a Eastern entendia que um avião bimotor seria mais aconselhável para rotas curtas e também, sob o ponto de vista operacional, teria redução de gastos com manutenção e combustível. Então, a Boeing decidiu por uma solução de meio termo, optando em equipar o avião com 3 motores. Definido assim o número de motores, a questão agora seria estabelecer a melhor posição geométrica para colocá-los, levando em conta aspectos operacionais, estruturais e aerodinâmicos. A configuração dos 3 motores na cauda foi a vencedora porque tinha como vantagens o menor ruído interno na cabine de passageiros,
redução dos efeitos de assimetria no caso de perda de um dos motores e redução de custos com cabeamentos elétricos e periféricos. Além disso, o escoamento na asa ficava mais limpo sem interferência dos motores e pylons no fluxo de ar. O motor no meio teria então sua entrada de ar direcionada por um duto em S, que depois precisou passar por modificações, pois no protótipo o ar estolava na decolagem, o que foi depois consertado com a adição de geradores de vórtice. O motor escolhido foi o Pratt & Whitney JT8D, que posteriormente foi muito utilizado em outras aeronaves comerciais. Porém, este motor tornou o 727 um dos aviões mais barulhentos de todos, e com o passar dos anos, alguns países baniram o 727 em alguns de seus aeroportos, porque eram muito ruidosos. Para tentar diminuir o ruído, um kit aerodinâmico chamado Hush Kit era instalado na saída dos motores, a fim de misturar o ar turbulento e assim diminuir os níveis de ruído. Para o sistema hidráulico, a fabricante buscava um sistema de comando de voos que fosse similar ao do Electra, então considerado o melhor nesse aspecto entre os aviões comerciais. No final, Bob Richhold, o responsável pela elaboração do sistema hidráulico do Electra na Lockheed, foi contratado pela Boeing e desenvolveu o sistema hidráulico do 727. Até hoje, o modelo é reconhecido pelos pilotos como um dos melhores aviões em termos de agilidade de comando. Para operar em aeroportos sem grande infraestrutura, os engenheiros projetaram uma escada dobrável na cauda, chamada de escada ventral, para embarques e desembarques. Além disso, também foi projetada a APU, uma unidade auxiliar de potência capaz de gerar energia interna para o avião sem a necessidade de geradores externos. Um freio no trem de pouso dianteiro também foi adicionado, facilitando a frenagem em pistas mais curtas. Com a configuração final do 727 alcançada, a condição para o início de produção da aeronave seria uma encomenda de ao menos 100 aeronaves no total. Das principais incentivadoras do avião, no entanto, apenas a Eastern e a United anunciaram encomendas firmes em dezembro de 1960, sendo 40 para a primeira e 20 para a segunda, com a opção de mais 20 posteriormente. A Boeing acabou dando o ok para essas encomendas e logo depois receberia pedidos da Lufthansa com 12 aeronaves, American Airlines com 25 aeronaves e TWA com 10 aeronaves. A Boeing, ademais, estimava que, depois do lançamento do 727 em dezembro de 1960, o mercado para aeronaves da mesma classe seria de cerca de 985 aeronaves para os 10 anos seguintes e que ela pretendia ficar com 41% do volume de vendas, ou seja, 380 aviões. Acontece que em dezembro de 1970, 840 unidades haviam sido entregues e o avião era líder de mercado em sua categoria. Existem duas variantes básicas do 727. O 727-100, que foi lançado em 1960, entrando em serviço em fevereiro de 64, e o 727-200, que foi lançado em 65 e colocado em serviço em dezembro de 67. Muitas versões derivadas foram criadas para atender os pedidos das empresas aéreas. E uma diferença notável entre as versões, além de seu comprimento, é a entrada do motor 2. O 727-100 possui uma entrada oval, enquanto que o 727-200 possui uma entrada circular. O 727-100 contava com três versões comerciais. O 727-100 normal, com capacidade para 131 passageiros. O 727-100C, que era uma versão de carga convertível para passageiros, com portas adicionais e pisos reforçados. E por fim, o 727-QC, em que QC significa Quick Change. Era semelhante à versão convertível, mas tinha um tempo de conversão muito mais rápido. Em cerca de 30 minutos a 1 hora, a aeronave poderia ser intercambiada entre versão para passageiros ou versão cargueira. Já o 727-200 era uma versão mais esticada do 727-100, com capacidade para até 189 passageiros. Dessa vez estava disponível em 5 versões: o original, o Advanced com motores mais potentes e capacidade de combustível expandida, o 727-200F Advanced, que era uma versão cargueira do Advanced, e por fim o Super 27, que era mais rápido e possuía winglets nas asas. Ao todo, 1.832 unidades foram produzidas no mundo todo. No Brasil, 14 empresas aéreas operaram o 727, sendo as mais famosas a Varig, a VASP,
e a Transbrasil. Seu último voo comercial no mundo foi em 2019 pela Iran Asiman Airlines, e hoje em dia o 727 só está disponível para centros de manutenção, voos cargueiros ou pesquisas em universidades de aeronáutica. Até hoje, pode-se dizer que o 727 foi essencial para o desenvolvimento e expansão das linhas comerciais da Boeing, e hoje em dia o seu legado pode ser visto nas linhas de produção do 737 e outras aeronaves posteriores. Muito obrigado pela atenção e até mais.